O processo chega para ser julgado como qualquer outro, né? Essa fase, ela de fato não é uma ação que vai ameaçar o mandato do Lula, não tem nenhum bastidor nesse sentido em Brasília, e sequer é um assunto de preocupação dos petistas nos últimos dias, inclusive porque o que a gente vem conversando, além dos assuntos relacionados à ajuda aos brasileiros e a situação em Israel e Gaza, né, do que tomou conta dos últimos dias, a grande questão que está lá no bastidor do Lula é a escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal e a escolha da Procuradoria-Geral da República, que a gente vai falar na frente. É isso que está no bastidor. Não é esse julgamento, não há preocupação nenhuma. Eu acho importante a gente retomar aqui, você falou sobre a regulamentação das redes sociais, e aí é uma referência ao PL que estava sendo ali coordenado pelo deputado Orlando Silva. Só que aí, assim, eu já falei disso aqui uma vez, acho que é importante a gente também retomar. Falta uma regulamentação também sobre como o presidente em exercício vai se colocar na disputa para uso do espaço público, né, nesse momento. É sempre uma questão. O presidente fazer entrevista da biblioteca do Palácio da Alvorada, usar o espaço do Palácio do Planalto, porque ele não deixa de governar nesse período. Era necessário uma regulamentação, regras mais claras, para também punir de maneira mais clara o candidato de ocasião. O Bolsonaro elevou todo o uso da máquina pública a outro nível nessa eleição que passou. Tudo que ele pôde fazer até o último dia, até aquelas operações da PRF no dia da eleição para evitar que as pessoas chegassem às zonas de votação, até isso foi feito. Então, é até difícil de resumir tudo que o Bolsonaro fez. Aqui o Josias citou algumas coisas, o Léo outras. É quase difícil, aqui a gente vai precisar de uns 2 programas para poder conseguir lembrar de absolutamente tudo que foi feito como abuso de poder político e econômico durante a eleição, para que o Bolsonaro tentasse se reeleger. Agora, ele fez isso não significa que outro candidato não pode fazer de novo. Então, a gente precisava ter isso mais claro, configurado, preciso, para que sim, o tribunal pudesse agir até, inclusive, no momento em que essas coisas estão acontecendo, né? Porque agora a gente está lidando com esse julgamento que aconteceu muito tempo depois. Isso também se colocou, de certa maneira, no próprio julgamento em que o Bolsonaro foi punido, né? A justiça leva um tempo que não é o tempo da eleição. E aí, depois, os resultados da eleição já estão dados. E aí, como é que a gente vai equilibrar o jogo? Como é que como é que o eleitor brasileiro vai garantir, né, que vai ter essa garantia de que a disputa ocorreu de maneira limpa? Então, eu acho que já passou do tempo de se discutir melhor as regras para uso dos espaços públicos, para o candidato à presidência da República usar as instalações públicas ou não durante o período de disputa de reeleição. Ô Ju, Camila, aproveitando que você está sempre de olho. Fala, quer falar, Josias? Não. esse ponto que a Juliana levanta é muito relevante, né? Porque todos os presidentes que passam pelo Palácio são acusados de utilizar indevidamente a estrutura do governo durante as campanhas eleitorais, né? Uma forma de corrigir esse problema seria acabar com a reeleição, né? Já ficou verificado que no Brasil a reeleição leva os presidentes a darem piruetas para se manter no cargo, e o Bolsonaro elevou, de fato, essas piruetas à última potência, né? Mas uma forma seria acabar com a reeleição. Mas se quiserem manter a reeleição, outra maneira seria impor ao presidente que deseja se reeleger, deseja concorrer à recondução ao cargo, a saída do cargo. Sai do cargo, vai disputar a eleição, como fazem os governadores, que são obrigados a se desincompatibilizar no mês de abril do ano eleitoral. Assim também deveria ser com os presidentes da República. Isso não impede que o substituto, que será o vice, utilize a máquina em proveito do candidato da mesma maneira, mas pelo menos fica menos escancarado, não é? Impede que, como fez o Bolsonaro, o prédio
da Alvorada, o prédio do Palácio do Planalto, seja escancaradamente utilizado. O Bolsonaro fez lá comício lá, no segundo turno ele recebeu governadores que o apoiavam, recebeu cantores sertanejos. Isso deveria ter sido punido, Fabiola, pelo TSE, foi arquivado. Deveria ter sido punido com multa, não inelegibilidade, porque não teve também essa influência toda no resultado da eleição. Tanto que o Bolsonaro perdeu a eleição, mas multa sim. E 2 ministros votaram a favor da imposição de multa. Michurucas, um 5 mil, outro 20 mil, mas seria uma forma de mostrar que estava errado. Mas a maioria dos ministros entendeu que deveria ser arquivado.